meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o irmão Leandro e você sabia que a sua única limitação é aquela que você impõe sobre a sua própria mente? Quem nos disse isso foi Napoleão Hill, no seu livro Mais Esperto que o Diabo. E, de certa forma, muitas vezes somos limitados pelos medos, inseguranças e pensamentos que alimentamos. Vivemos uma época em que a nossa mente é atacada de todos os lados. Notícias ruins, crises, ansiedade, pressão. Nós achamos que nós não somos capazes de resolver os nossos problemas. O medo se torna o companheiro das pessoas. A ansiedade tira a paz e a preocupação nos rouba o sono. Mas a palavra de Deus nos apresenta a resposta certa para que possamos viver dias melhores. Em Josué 1:9, Deus declara: seja forte e corajoso. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa palavra foi dirigida a Josué, mas hoje ela vale também para nós, para que nós possamos enfrentar os nossos desafios e não termos medo daquilo que vem no dia seguinte. Para entendermos melhor a força desse versículo, precisamos olhar para o momento em que Josué estava vivendo. Moisés havia morrido. Moisés era o líder do povo. O grande líder que conduziu Israel durante décadas já não estava mais presente. Agora a responsabilidade total era de Josué, mas ele também tinha uma certa experiência. Ele não era um iniciante. Josué havia lutado batalhas, acompanhando Moisés e servindo fielmente durante anos. Mas uma coisa é servir ao lado de um líder, e outra coisa é assumir a posição de líder. Agora ele precisava conduzir milhões de pessoas. Precisava atravessar o Jordão, precisava conquistar cidades fortificadas, precisava lutar contra exércitos mais poderosos que o dele. E o mais importante, Josué agora precisava conduzir o povo espiritualmente. Humanamente falando, Josué enfrentaria uma missão quase que impossível. Talvez Josué estivesse olhando ali, naquele momento, para o medo e para as suas limitações. Ele sabia das suas limitações. E Deus também sabia de suas limitações. Talvez Josué estava ali pensando que não era capaz, ou pensando que a sua liderança não seria tão boa quanto a liderança de Moisés. É justamente nesse momento que Deus dá ordem a Josué. Deus então diz: seja forte e corajoso. Curiosamente, essa ordem aparece várias vezes no capítulo 1 de Josué, nos versículos 6, 7 e 9. Por que Deus repetia essa ordem várias vezes? Porque Deus conhecia o coração de Josué. Ele sabia que o medo tentaria roubar o coração dele e a sua mente. Ele sabia que as dificuldades pareciam maiores do que a sua capacidade. Mas Deus não estava chamando Josué para confiar em si mesmo. Deus estava chamando Josué para confiar nele. A coragem bíblica não é a ausência do medo. A coragem é continuar obedecendo mesmo quando o medo invade a nossa mente. A força que Deus pede não nasce do homem. Ela nasce da certeza de que Deus está presente. E qual é o segredo então da coragem? Muitas vezes lemos esse texto como uma mensagem motivacional. Seja forte e corajoso, não te desanime, seja sempre forte, Deus é contigo. Mas ele é muito mais profundo daquilo que nós imaginamos. Observe que Deus não promete uma caminhada sem problemas. Deus não diz: Josué, você não enfrentará problemas. Josué, ninguém se levantará contra você. Ou Josué, tudo será fácil. Seria bom se fosse assim. Mas pelo contrário, batalhas viriam, os desafios apareceriam, as dificuldades seriam reais e muito reais. Mas a promessa de Deus é muito maior do que aquilo que Josué achava ser as dificuldades. A promessa de Deus era: eu estarei com você. Seja forte, seja corajoso, porque eu estarei com você. Essa era a verdadeira coragem de Josué, a confiança em Deus. A presença de Deus transforma o medo em confiança, transforma a insegurança em perseverança, transforma homens comuns em instrumentos para cumprir propósitos extraordinários.
Então, o que isso significa para nós? Talvez hoje você esteja vivendo um momento parecido. Certamente você não tem uma muralha de Jericó para derrubar, mas talvez você tenha outras muralhas. Talvez você esteja enfrentando desafios no seu trabalho, na sua família, na sua saúde, ou até mesmo na sua vida espiritual. Talvez esteja lutando com pensamentos difíceis, que você não consegue, de que você não é capaz, ou de que você vai fracassar. Mas Deus continua dizendo: seja forte e corajoso. Não porque a força vem de você, não porque você é forte, não porque você é perfeito, não porque você tem todas as respostas, mas porque Deus é presente em sua vida. A mesma presença que acompanhou Josué nos desafios de sua época é a presença que habita hoje e nos acompanha, nos ajuda a vencer os nossos desafios. Então, a chave da vitória, a chave para que possamos conquistar aquilo que Deus colocou nas nossas vidas, a chave está na palavra. O maior conselho que Deus deu para Josué não foi seja forte e corajoso. Antes dessa promessa, Deus dá orientação muito mais importante para Josué. Ele diz: antes medita na lei dia e noite. A lei, a palavra de Deus. Vivemos em tempos que talvez a palavra de Deus não seja a nossa primeira busca. Talvez a nossa primeira busca seja a inteligência artificial ou seja qualquer outro tipo de busca qualquer. Mas o segredo está na palavra de Deus. A busca que vai mudar as nossas vidas. A busca que vai levar nossa vida a lugares extraordinários, onde nem nós mesmos pensamos. É aquilo que Deus tem para nós. A força de Josué não viria apenas de motivação, viria da palavra. Palavra meditada e vivenciada dia e noite. Quanto mais distante da palavra, mais vulnerável nos tornamos. Quanto mais próximos da palavra, mais fortalecida fica a nossa fé. A coragem cresce quando conhecemos a promessa de Deus. A fé cresce quando alimentamos ela através da verdade, que é a palavra. Josué então foi honrado porque permaneceu fiel à missão que Deus lhe ordenou. Ele não foi perfeito. Ele cometeu erros, teve dificuldades, ele cometeu erros ao longo de sua caminhada, mas permaneceu obediente àquilo que Deus orientou. O sucesso de Josué não foi medido pelas suas conquistas, pelas cidades que ele conquistou, pelo que ele conseguiu fazer com todo o povo. Mas o sucesso dele foi medido pela fidelidade ao propósito de Deus. Hoje, essa palavra ecoa para todos nós. Seja forte e corajoso. Não permita que o medo destrua ou defina o seu futuro. Não permita que as circunstâncias sejam maiores do que as promessas de Deus para a sua vida. Mantenha os olhos no Senhor, medite em sua palavra, permaneça fiel. E assim como Deus cumpriu seus propósitos na vida de Josué, Ele também conduzirá você a ser vitorioso na missão que Ele colocou em suas mãos. Deus abençoe sua vida e não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E também de seguir o nosso canal. Obrigado por ficar aqui até o final e até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida.